Hoje, Mário Chaim e eu, Juliana Rodrigues, vamos fazer aqui uma conversa, mas antes de entrar propriamente no tema, gostaria de perguntar ao Mário no que consistem essas gravações. Estas gravações não são aulas, não é? Há muitas aulas ou coisas que se dizem, fazem passar por aulas por aí, muitos vídeos. Nós não vamos fazer aulas, portanto também não há aqui professores. E também não vamos falar assim em nome da tradição ou seja lá do que for. Nós vamos só falar aqui a título pessoal, não é? Portanto, hoje nós temos aqui um tema que não vamos abordar na totalidade, não é? Em princípio, iremos fazer outras gravações. E esse tema é. Vamos falar de gratidão. Mas não sabemos já todos o que é a gratidão? Sim, sabemos, mas sabemos até que ponto. A questão é essa, porque se nós sabemos o suficiente, então não havia motivo de fazermos estas gravações. Isto originou-se, na verdade, este tema de um texto meu no Facebook que deu origem a vários comentários e várias perguntas, e isso mostrou que o tema merecia ser mais desenvolvido. E nós muitas vezes temos um conhecimento parcial sobre as coisas, e este conhecimento parcial às vezes é pior do que não ter conhecimento nenhum, porque o conhecimento parcial dá origem frequentemente a muitos mal-entendidos. Portanto, nós aqui, em primeiro lugar, temos que admitir que o nosso conhecimento sobre a gratidão é deficiente e nós queremos melhorá-lo de alguma forma. E o nosso critério aqui é mais prático, né? Nós queremos ter um conhecimento suficiente para nos orientar na nossa vida e também justificar a nossa conduta, né? Queremos saber, pisamos terreno firme. Enfim, sabemos sempre que estas coisas são precárias, mas pelo menos queremos melhorar alguma coisa. Podemos introduzir o tema contando alguma história? Ou isso não é mais adequado para nós? Não. Apesar dos os manuais de boas práticas hoje falarem que se deve sempre começar contando uma história para introduzir o tema, neste caso não é, porque devido à abordagem que nós vamos ter sobre o que é a gratidão. Há muitas histórias por aí sobre a gratidão de alguém que foi salvo, né? A vida, corria risco de vida, ou tem um filho, ou um familiar, e essas pessoas ficam com dívidas de gratidão e têm histórias emocionantes para contar. Ou então alguém que, sei lá, foi resgatado espiritualmente, ou do vício das drogas, ou alguma coisa assim, e também fica com uma dívida de gratidão. Claro, estas coisas são legítimas, mas não é aqui o nosso ponto. E também, para quem ouve, isto pode às vezes ter um efeito contrário ao esperado, porque se a pessoa não passou por uma coisa destas, ela fica assim, pode ficar com aquela atitude de que se eu também tivesse alguém que tivesse feito algo por mim, enfim, também estava grato. Assim não, assim é como se tivesse desculpa para ser ingrato. Enfim, e aquelas pessoas que têm histórias assim dessas comoventes, bem, também não precisam estar a ouvir as de outras pessoas, né? Portanto, não vai ser essa a nossa abordagem. Então, qual vai ser a nossa abordagem? Então, nós queremos aqui introduzirmos-nos no tema. Ou seja, nós queremos não abordar isto em termos de abstratos, mas mais existenciais. E isto também só vai ter interesse por quem faça uma audição que tentando também perceber qual é a experiência real ali envolvida e não apenas uma espécie de argumento ou enfim, ou seja lá o que for. Muitas vezes as pessoas querem logo falar de uma forma muito altiva sobre as coisas, mas isso é como quem não quer aprender a escrever, mas enfim, olha, mas vou já escrever assim um soneto e isto vai ser tão bom como um de Camões, não é? A propósito,
Fala-se muito da gratidão no plano religioso. Vamos abordar essa faceta da gratidão? Alguma coisa, nós podemos falar já alguma coisa, mas não sei se iremos depois falar noutras gravações. Talvez se tivermos alguma coisa para acrescentar, mas o que é que nós ouvimos por vezes dizer? Os santos falam que devemos agradecer tantas coisas boas quanto as coisas más. Isso é uma coisa que, enfim, algumas pessoas podem ficar um tanto perplexas, mas outras ficam, sim, isto é um bom desafio, né? Parece uma coisa assim. De repente ficaram ali instigadas, né? Ou galvanizadas com aquele desafio. Mas, enfim, será que os santos diziam isso porque estavam ali a seguir alguma moda passageira, alguma coisa, um impulso? Claro que não, não é? Mas nós sabemos que hoje as pessoas seguem muitas vezes uma vida religiosa baseada em modas de internet. Não é? Claro, às vezes pode aparecer coisas preciosas em tudo, até nessas modas de internet, mas como é que nós sabemos se é precioso? Não é? Temos de ter assim algum critério para julgar, não é? Não propriamente, nós não vamos aqui adotar a questão do critério, mas ou pelo menos se calhar fica implícito na abordagem que nós vamos seguir. Mas a gratidão religiosa não é um desafio mais prático do que intelectual? Pode ser ou pode não ser, isso vai depender da pessoa, não é? De cada um. Onde é que está a principal dificuldade? Não é? Nós sabemos que há pessoas que são muito, em termos de raciocínio, são um pouco difíceis de se orientar e querem ter alguma coisa bem esclarecida. Há outras, pelo contrário, precisam assim do mínimo de teoria e depois querem conselhos mais práticos. E aqui, este problema da gratidão religiosa, de agradecer as coisas boas e más, é claramente assim um problema que tem estes dois lados, né? O teórico e o prático, né? Em termos teóricos. Então, isso quer dizer o quê? Vamos agradecer as coisas más, é porque Deus nos dá coisas más, né? Isso é aquelas perguntas famosas que, enfim, mas que na verdade não são assim tão profundas quanto ou tão misteriosas como às vezes parecem, né? Isto já os gregos falavam, os filósofos sobretudo falavam contra essa ideia de que Zeus ia trazer as coisas boas e as coisas más à vida dos homens, né? Isso era uma ideia que para quem raciocinava de forma mais profunda não fazia muito sentido. E Platão, talvez, tenha ali um certo cume na filosofia grega, quando ele vai pôr o bem supremo como aquilo que está acima de tudo e que, de certa forma, gera tudo. Não é? Portanto, não temos que dar esse peso às coisas más e também relacioná-las com o mundo divino, como se fosse elas a fonte. O mundo divino, neste sentido, aquilo que nós chamamos hoje de Deus. Né? O mundo divino, a gente também pode considerar que o mundo divino, também os demónios fazem de alguma forma parte dele. Né? Será, se calhar, mais preciso falar em mundo espiritual. Né? E isto é uma coisa que tem raízes profundas na Grécia, isto já com Homero, estas questões de alguma forma ficaram mais ou menos resolvidas, pelo menos saber se o bem ou o mal vem dos deuses. Aparentemente não na Ilíada, porque aí parece que os deuses é que estão a determinar tudo e que os homens são assim uns fantoches, né, nas mãos, mas isso é porque não estamos a ver como é que era a relação das pessoas antes com os deuses. A mitologia, a coisa está muito mais desorganizada, né? E Homero, de certa forma, ele ajudou a organizar a mitologia, e na Ilíada nós vemos que há assim uma relação
quase lógica entre aquilo que acontece no mundo humano e também no mundo divino. As coisas mais ou menos acontecem a par. Isso, onde é que está o avanço? Quer dizer que não é uma coisa totalmente misteriosa, não. De facto, uma coisa segue a outra. E na Odisseia, logo no início já é o próprio Zeus que aparece a dizer que os homens culpam os deuses pelas suas desgraças, mas não, são eles é que sofrem mais do que deviam pela sua loucura. Portanto, isto quase há 3.000 anos atrás já era uma questão que não estava mais ou menos resolvida, se bem que ela nunca fica propriamente ou inteiramente resolvida, né? Nós, ao cristão, vai dizer que Deus permite o mal, não é? Porque daí pode resultar um bem maior, ou seja, não origina, não é? Mas permite que ele aconteça. Não é? Mas e a gente ainda podia remontar muito mais ao livro de Job, e que trata bastante do tema do mal, mas o próprio livro de Job pode nos deixar ainda mais inquietos. Não é? Mas se nos deixa inquietos é porque se calhar a nossa abordagem era demasiado calma ou descontraída. E temos também a questão de. Enfim, isto era a parte mais teórica, mas a parte mais prática é que, enfim, sejam lá quais forem as justificações que nós temos para a origem do mal, quando o mal a sério entra na nossa vida, nós ficamos baralhados, né? Os nossos raciocínios, enfim, ficam confundidos, a nossa vontade fica abalada, portanto, enfim, e nós, daquele estado de quase de euforia, não, eu vou agradecer a Deus as coisas más. Depois parece uma coisa realmente má e aí a gente pode ficar numa apatia total ou então mesmo uma revolta contra Deus, não é? Portanto, estas coisas não são fáceis. Temos, portanto, tanto desafios intelectuais como práticos. Vamos abordá-los independentemente ou há alguma forma de tratá-los simultaneamente? Bem, a única forma que eu conheço de tratar estes assuntos, tanto ao mesmo tempo, tanto intelectualmente como em sentido prático, é apelando à realidade e confessando-a. Isto era aquilo que o professor Olavo de Carvalho ensinava. Mas isto também era o método socrático. Infelizmente, o método de Sócrates foi e é conhecido hoje como um método de fazer perguntas. Mas, enfim, nós podemos fazer perguntas com muitas intenções e de muitas formas. Mas aquilo que estava por trás daquilo que Sócrates fazia era esta ideia de questionar, mas para testemunharmos a realidade. Né? E muitas vezes os interlocutores, nós vemos nos diálogos, são chamados a testemunhar coisas bastante simples, portanto, e daí depois vinham coisas mais complexas. Não é? Portanto, o nosso método vai ser este de tentarmos testemunhar a realidade na medida, obviamente, que conseguirmos fazer. Afinal, o que quer dizer o termo gratidão? Não sei se ajuda a recorrer à etimologia da palavra. Bem, a gratidão, pela a consulta de etimologia, mostra uma origem dupla. Não é? Por um lado, tem o termo gratus, que significa agradecido ou agradável, e também gratia ou grácia, isso conforme a pronúncia, né? Isto os especialistas é que poderão dizer, e também os especialistas quase nunca estão de acordo. E gratia significa graça, bênção ou dádiva. E daqui também nós vemos que gratuito ou grátis estão, como é fácil de perceber, também relacionados com, ou pelo menos são aparentados com a gratidão.
Então, aquilo que, pela etimologia, se a gente combinarmos aqui as palavras, uma vez que a origem é dupla, a gratidão é, enfim, uma reação de agradecimento a uma dádiva. A dádiva, ou seja, alguma coisa que nós recebemos sem termos de dar necessariamente alguma coisa em troca. Isto é mais ou menos o entendimento que nós temos sobre a gratidão. Mas isto aqui não chega, não é? Portanto, temos uma fonte dupla. Por um lado, a Sim, palavra gratidão, remonta ao agradecimento. Por outro, a dádiva. sim, o agradecimento e a dádiva, é certo. Isso está dentro da ideia de que temos da gratidão, mesmo que seja precária, né? Contudo, é curioso que temos também o significado de agradável relativo a gratos. Isso é algo que se perdeu com o tempo ou ainda permanece associado à ideia da gratidão? Ah, enfim, isto aqui nós temos sempre que especular um pouco, e mesmo acho que os entendidos aqui na língua acho que especulam muito por as consultas que eu já vi sobre estas coisas. Mas o gratus, o termo latino, também não é apenas agradecido, mas também agradável. E isto pode-nos dar aqui algumas chaves para completar aqui o significado da gratidão. Mas, enfim, agora temos um problema. Mas o que é agradável? Né? Pode ser uma de três coisas. Pode ser agradável receber coisas de graça, né? Isso é, é um sentido bastante óbvio. Mas também pode ser. Nós, quando agradecemos, devemos ser agradáveis, não é? E também é algo mais ou menos de esperar. Mas há algo um pouco mais difícil de entender, mas que também que é possível, é que é o próprio agradecimento que é agradável. Isto normalmente nós não associamos a isto, mas este sentido do agradecimento ser agradável, mas é possível que também estejam aqui este significado. Talvez a ideia, se calhar, original fossem estes três juntos, não sei. Talvez seja prematura a questão, mas a alguns pode já ter aparecido a dúvida se devemos apenas agradecer dizendo obrigado, agradecido ou de outra forma. Sim, nós quando começamos a levantar aqui os temas, depois começam a surgir as questões, mesmo quando nós não tenhamos à partida previsto abordá-las. Né? Portanto, aqui a questão é como agradecer. Na prática, enfim, isto não vai fazer muita diferença porque nós seguimos convenções, não é? Mas pode ser útil aqui perdermos, entre aspas, alguns minutos com isto. Não é? O obrigado, o significado original é estar ligado ou amarrado à pessoa. Portanto, neste caso, nós seríamos obrigados agora, se recebemos um favor, a devolver o favor. Né? O agradecido, aí seria nós ficamos agradados com aquilo que a pessoa fez por nós. Isto aqui tem um pouco a ver com aqueles dois sentidos dois dos três sentidos que nós vimos há pouco sobre o agradável, não é? Sobretudo o segundo, não é? Este do estar agradecido. Mas também podemos ver aqui algum significado um pouco mais profundo. O obrigado, enfim, em plena consciência, não quer dizer que estamos agora realmente condicionados a termos que devolver um favor à pessoa se ela nos prestou. Em algumas sociedades parece que isso aconteceu. Segundo já li, no Japão, em certa altura, as dívidas de gratidão era uma coisa realmente que levavam muito a sério, e penso que em muitas outras sociedades também. Mas uma ideia não tão drástica será do obrigado, será que nós respeitamos a ideia da retribuição, ou seja, não somos uns parasitas, enfim, apesar disto hoje ser um estilo de vida bastante respeitável para muitas pessoas.
E esta questão do obrigado, não como uma imposição, mas como uma coisa que se faz de alguma forma espontaneamente, também está presente na expressão da troca de presentes. Já o agradecido, bem, isto aí parece uma coisa mais espontânea, pelo menos na sua origem, seria o nosso apreço por aquilo que nós dissemos que nós recebemos. Mas, enfim, olha, há línguas, se calhar a maior parte, em que nem sequer há estas distinções, não é? O gracias, não é? Em espanhol, não é? E nós também podemos dizer só, olha, estou grato, não é? Não faz, não vai fazer muita diferença. Gratidão e graça são palavras relacionadas. Na língua portuguesa, graça não tem apenas o sentido de gratuito ou dádiva, mas também de algo divertido ou engraçado. Isso ainda tem alguma coisa a ver com a gratidão ou já é outra coisa? Não sei, talvez sim. Nós teremos que ver isto mais a fundo, mas o graça como divertido, não é? Que é uma forma subtil de engraçado, é algo que é algo curioso, não é? E algumas pessoas, pelo que eu pesquisei, relacionam isto com a palavra carisma, não é? Que é um dom dado à pessoa. Não sei se com o tempo o dom de ser engraçado passou a ser apreciado, não é? Socialmente enfim, e foi por isso que, pelo menos na língua portuguesa, a questão aqui entrou. Agora, saber se isto diz alguma coisa com a gratidão ou não, com a experiência, isso aí nós vamos ter que esperar um pouco para ver um pouco mais. Não quer dizer que, enfim, que as pessoas que trataram aqui da língua, das palavras, ou pensaram nisto, mas estas coisas dão-nos pistas que nós depois podemos investigar, não é? Eu não sei se ajudou a fazermos essa digressão etimológica ou se criamos mais problemas. Bem, criar problemas não é mau, mas nem que seja com uma questão de precaução, é bom ver a etimologia das palavras, porque aquilo que eu já constatei muitas vezes é que as palavras no seu significado atual são frequentemente muito mais pobres do que no significado original. E às vezes também se alteram, não é? E às vezes pode-nos escapar alguma coisa assim mais ou menos que pode ser, enfim, mais ou menos, que pode ser importante. Aqui nós não temos aqui grandes novidades, né? Temos a questão da dádiva, do agradável. Talvez a maior novidade seja aqui a graça, no sentido divertido. Isso aí vamos ter que ver se vai fazer alguma coisa, algum sentido ou não. Mas nós podemos já aqui estabelecer a gratidão como de uma forma mais esquemática, também a partir aqui das palavras, não é? Porque a gratidão tem a forma de um trio, porque envolve alguma coisa exterior a nós e que entra na nossa vida. Depois, em segundo lugar, aquilo tem uma repercussão interior e, de alguma forma, aquilo pede uma resposta nossa. Esta resposta normalmente é aquilo que nós chamamos de gratidão, mas nós aqui vamos até focar mais os outros dois itens, ou seja, a coisa que nós recebemos, algo que nós recebemos, e também a nossa resposta interior. Então, eu acho que podemos entrar agora dentro da própria experiência da gratidão. Podemos dizer que o essencial da gratidão é a parte do agradecimento? Ou será que isso é o menos importante? Quer dizer, por aquilo que eu tinha dito antes, já dei a entender que não é a parte mais importante, né? Mas, e vejamos uma coisa, se a gratidão fosse, na essência, apenas dizer muito obrigado, né? O agradecimento, então as crianças que não têm uma linguagem falada seriam incapazes de ter gratidão, não é? Mas, claro, nós podemos sempre entender isto, a gratidão, como um fenómeno verbal e nós estamos sempre a fazer esse tipo de reduções. Mas, infelizmente,
esquecemos muitas vezes que são reduções e depois tomamos a parte selecionada como se fosse o todo. Isto não nos serve e para nós o essencial da gratidão aquilo que nós vamos ver é que não é um mecanismo linguístico, mas é algo que é precisamente nos primeiros anos de vida que nós conseguimos identificar mais claramente. Mas, lamentavelmente, as pessoas esquecem muito facilmente as suas experiências infantis. Isto também afeta a nossa noção de gratidão, que também fica limitada. É mais acertado falarmos de gratidão como um sentimento? Em certa medida, sim, mas o que é que deu origem a esse sentimento? Não é? Portanto, a gratidão ou esse sentimento deriva da presença de alguma coisa boa que nos foi dada. Então, o nosso primeiro trabalho é identificar as experiências que nos fizeram sentir isso. Não é? E talvez consigamos lembrar algumas experiências de infância em que recebemos alguma coisa ou tivemos assim alguma experiência agradável, como fazer uma viagem, e aquilo deu-nos ou encheu-nos de uma alegria indizível, né? Quase que não temos palavras, ou então temos palavras demais. E aquilo era indizível porque tinha uma riqueza enorme e também era algo que alargava no nosso mundo. Não é? Nós vemos aquelas expressões das crianças e se conseguimos lembrar as nossas, elas de repente parece que o mundo delas alargou enormemente quando descobriram alguma coisa que não sabiam que existia. E para nós, para os adultos, é difícil, né, de ter experiências assim tão marcantes. E aquilo que nós chamamos de novidade normalmente é sempre a repetição ou uma variação de algo que nós já conhecemos. Não? Então, já não estamos a falar de um sentimento, mas de experiências infantis. Isso não nos desvia do tema? O importante não seria resgatar o próprio sentimento de gratidão? Sim, mas não é. Só que não é um desvio. Não é qualquer experiência que nos dá essa sensação que o nosso mundo alargou. Portanto, nós temos que. Não quer dizer que a pessoa fique só grata por essas experiências, mas nessas, digamos que a essência da gratidão fica mais patente. Né? E como é que são essas experiências da criança, que ela larga o seu mundo? Bem, não são coisas que para os adultos chamem muita atenção, não é? Porque nós vemos a criança brincando ali com um brinquedo normal e passa horas com aquilo, ou passa horas a observar formigas, né? Se viver no campo, ou então durante semanas fala de uma viagem que fez, enfim. Porquê? Porque aquela viagem ou aquele objeto, aquilo deu-lhe a conhecer uma data de coisas que ela não conhecia. E, enfim, isto depois também a própria imaginação dela e o próprio raciocínio também ficam potenciados, né? Ela consegue pensar mais coisas a partir dessas experiências. Nessa experiência é um certo elemento de surpresa, né? Sim, porque é precisamente a consequência de ser uma experiência onde há um largamento do nosso mundo. Não é? Portanto, só que nós, como é que vemos isto? É como se fosse uma ingenuidade da criança. Não é? Mas, espera, com o adulto, quando ele vê algo que estoura assim, o seu horizonte, ele fica também como uma criança, não é? Embasbacado, não é? Meio infantil. Portanto, não é algo que de facto que aconteça só às crianças. Como é que podemos tornar mais nítidas para nós estas experiências infantis que envolvem ou despoletam a gratidão? Bem, a primeira coisa seria precisamente tentar recordar. Mas se não estamos com muita dificuldade, então devemos observar crianças, mas sem aquela quando estão a brincar, as crianças assim estão ali envolvidas com alguma coisa, mas não podemos ter aquele ar de superioridade, porque quem acha que, enfim, coitadas, elas estão ali à volta de uma coisa que não tem grande interesse. Bem, mas o problema é nosso, porque já não conseguimos nos maravilhar com alguma coisa
ah, que é real, não é? E uma coisa que nós podemos tirar daqui é um ponto, é a nossa experiência não é sempre igual e há momentos diferenciados em que parece que a nossa atenção poderia estar ali quase para sempre, não é? Para os adultos nós racionamos a nossa atenção às coisas, não é? Bem, agora também ninguém que fica assim muito entusiasmado para tentar resgatar as experiências infantis, porque não vai conseguir passar horas à volta de uma coisa e ficar assim como elas, não é? E as próprias crianças vão perdendo o interesse, não é? Pelos brinquedos, quando já esgotam aquilo que conseguem fazer com eles e interessam-se por outros. Essas experiências de alargamento da realidade só acontecem com as crianças ou nós adultos também podemos tê-las? Não, podemos tê-las porque, enfim, a realidade seria uma coisa muito vazia se não tivéssemos essas experiências. Mas normalmente vão ser coisas, enfim, por exemplo, a pessoa começa a praticar alguma arte, ou então começa a olhar para a realidade de uma forma mais profunda com o uso sei lá, através da literatura ou de alguma área de conhecimento, né? Mas, enfim, se a pessoa vai fazer uma coisa dessas porque quer ter sucesso nas redes sociais ou ganhar dinheiro, que são coisas, enfim, legítimas, mas não vai conseguir resgatar o fundo, a essência desta experiência infantil de alargamento do mundo, né? A criança não tem, enfim, noção desta ideia dos prestígios, do interesse social, né? E nós aqui precisamos de resgatar alguma desta pureza da criança para perceber o que é que está envolvido na gratidão. O mundo humano, claro que temos que aprender a lidar com ele, mas às vezes isso limita-nos, por outro lado. E também, enfim, olha, se alguém quiser agora entrar numa arte, começar a praticar uma arte para resgatar isso, também não vale a pena ir atrás de certas filosofias, como a arte pela arte, ou de certas sabedorias assim um pouco toscas, não. Vá mesmo por um interesse mais puro, não é? A pessoa se interessa-se por alguma coisa, às vezes nem tem uma justificação para aquilo. Nós queremos. E estas experiências, aquilo são, a gente até podia dizer que são fundacionais, fundam, não são fundações, não é? E elas continuam a exercer o seu poder estruturador, mesmo quando já estão meio esquecidas. E algo que a gente pode identificar nestas experiências infantis é o desejo de intimidade com a realidade. E isto é também uma forma que a criança tem de ganhar intimidade consigo mesma, né? Porquê? Porque ela está ali de volta de alguma coisa, mas também são as suas próprias funções que conseguem acompanhar aquilo, né? Os sentidos, né? Que acompanham a coisa no estado presente, depois a memória recorda, claro, e nós também com a imaginação e o pensamento conseguimos conceber possibilidades com aquelas coisas. Portanto, as coisas não só estimulam as nossas funções, mas também estimulam o conhecimento dessas funções, né? Será que podemos ver alguma relação entre essas experiências e aquilo que Cristo disse sobre o reino dos céus, que é para quem se tornar como uma criança? Sim, essa relação pode parecer um tanto ao quanto também fortuita. Será que isto foi uma coisa assim lançada do nada? Mas talvez tenha algum sentido. Nós vemos que os discípulos eles desprezavam as crianças, mas Cristo não, disse que chamou-as a si e disse que o reino dos céus era para quem se tornar como uma delas, né? E sim, a interpretação acho que mais comum é que isto é um apelo à humildade e parece que está certo, mas não haverá aqui outra algo a mais, né? Porque as crianças desejam instintivamente ter intimidade com o ser das coisas, não é?
E isso é a maior homenagem que se pode dar ao mundo criado. Bem, claro que elas não pensam no ser como conceito, não é? Mas como presença. E essa presença mostra-se infinitamente rica. Anteriormente, tínhamos visto que a gratidão relacionava-se etimologicamente com a ideia de dádiva, de algo que recebemos. Essa é uma associação que todos fazem, Sim. mas ainda não falamos a esse respeito. A noção de dádiva está ausente nas experiências infantis? Não. Pode não parecer, mas ela está absolutamente presente. Não exatamente da mesma forma como nós a encaramos. E isto é uma questão crucial na gratidão, já entrando na própria etimologia. Ou seja, esta sensação, enfim, vamos chamar de sensação, de que recebemos algo e que é uma dádiva, ou seja, não tínhamos que receber aquilo e não fizemos algo para merecer aquilo. Portanto, foi uma coisa gratuita. Nós adultos, ou mesmo as crianças já a partir de uma certa idade, associam a dádiva à pessoa que deu. Mas a criança, quando é muito nova, ela nem sequer tem bem noção de que há alguém que lhe dá coisas. Mas ela, apesar de tudo, ela tem noção que aquelas coisas são dadas. Pode parecer estranho, mas é assim, porque vejamos bem, para a criança, basicamente tudo aquilo a que ela tem acesso é dado. Né? E depois ela é que vai restringindo a noção de posse. Ou se calhar aí é que vai formando a noção de posse, que é uma coisa mais restrita, e aí percebe que, bem, há pessoas que têm acesso a umas coisas e outras não. E isto pode depois ser doloroso, não é? Porque nós queremos coisas e não temos acesso a elas, e isto e o mundo humano vai restringir bastante a nossa aquilo, bastante não diria, mas pode parecer que vai restringir bastante acesso ao mundo criado. E isso, em algumas pessoas, elas parece que isto fica uma mágoa e parece que o mundo é uma coisa fechada, limitada. Mas isto não é uma avaliação realista. Parece que isto é verdade porque nós, às vezes, por razões meio traumáticas, já esquecidas, nós nos concentramos demasiado em desejos frustrados. E depois esquecemos as coisas que temos gratuitamente e que temos acesso. Né? A criança, não é por ela não ter uma linguagem articulada que ela não consegue, que ela não tem essa noção de que algo lhe foi dado. E também cedo elas começam a dar mostras, sobretudo em relação aos pais, de agradecimento. Então, mas como é que ela lida com isso? Né? É que isto começa antes, nós pensamos, vou agradecer a alguém. Não, mas esperem, não é bem assim. Quer dizer, é assim, mas antes disso há algo mais básico, né? Porque a criança brinca com alguma coisa que encontrou, pode até ser uma pedra assim, com formato invulgar, ou uma concha da praia, e ela fica ali horas à volta daquilo. Mas fica horas porquê? Porque aquilo está oferecido a elas. Permite ser manipulado e observado. E o facto da criança fazer isso e estar ali longos períodos a manipular uma coisa, isso já é um reconhecimento tácito de que aquilo é uma dádiva. Né? E nós, adultos, infelizmente, não é assim que nós encaramos as coisas. Nós temos muitas coisas que nos são dadas, mas simplesmente não as aproveitamos. Né? E, então elas é como se fossem presenças vazias. Né? Nós até temos o hábito, né? O hábito mais ou menos universal de embrulhar os presentes. Isso nas crianças desperta a curiosidade para ver o que é que está lá dentro. Mas parece que os adultos agem como se só existisse o embrulho, não existisse nada dentro do embrulho. Então, as coisas estão aí se oferecendo para nós. E depois?
Bem, a gente fizemos algumas perguntas, uma coisa artificial, só para tentar aqui recordar a experiência infantil. Então, porquê é que um objeto pode ser manipulado de tantas formas? Porquê é que tem esta dureza, ou cor, ou faz este som? Ou, olha, porquê é que aquela montanha tem aquela altura? Porquê é que os insetos têm tantos formatos, ou as aves têm tantas cores? Porquê é que os gatos se movimentam de formas tão imprevistas e divertidas? Né? Nós podíamos multiplicar estas perguntas quase até ao infinito. Não é? A criança, antes de estar a questionar as coisas, ela experimenta-as de todas as formas que são possíveis. E muitas vezes isso está mesmo a origem a perguntas que elas fazem aos adultos, porque se supõe que eles têm um maior entendimento sobre as coisas. E qual é que é a pergunta fundamental? O que é isto? Bem, isto é a pergunta fulcral da filosofia. E a criança quer o quê com essa pergunta? O que é isto? É o quê? Ela quer um nome ou quer uma explicação do que aquilo é? Bem, se calhar é um pouco das duas. E isto faz lembrar aquela ideia do verdadeiro nome de Deus que exprime a sua natureza. Bem, se calhar não é preciso ir tão longe e podemos dizer, olha, a criança quer associar um sinal, neste caso um nome, às suas experiências e isto também facilita ela recordar, não é, aquilo e recordar é repetir as coisas de uma forma simplificada. Não é? Isto não, enfim, não é, ela não quer uma explicação científica ou filosófica, se bem que nós possamos ver de alguma forma, talvez não vale a pena agora entrar por aí, estas duas coisas implícitas. Há uma série de coisas em germe nessas experiências infantis, o que não torna muito fácil recordá-las como eram, Sim, porque a nossa tendência é já acrescentar a elas algum entendimento que adquirimos depois. Temos alguma forma de combatermos essa distorção? sim, isso é um problema que aparece em quase tudo o que queremos conhecer, não é? E devemos sempre tentar fazer um esforço para distinguir aquilo que estamos a ver daquilo que acrescentamos. Isto não é um problema grave se nós assumirmos que o conhecimento está sempre em permanente revisão, pode ser purificado, complementado. Enfim, isto assim não é um problema grave. Mas podemos ter aqui talvez algum erro mais fundamental. E é isso que talvez seja mais importante avaliá-lo. Nós temos já, quando estamos aqui a pensar nestas experiências infantis, tomamos implicitamente um certo modelo do que é o ato de conhecimento. E então, como é que nós pensamos? Ora, eu sou o sujeito, eu tenho que perceber a percepção dos objetos, isto quer dizer que vou usar a minha atenção para selecionar alguns, isto é também uma operação de captação pelos sentidos. E depois aquilo é retido, alguma coisa daquilo, na memória, não é? Um esquema, e esse esquema pode ser abstraído para fazer conceitos. E isto é uma coisa, pode ser detalhada, não é? Isto não está errado, mas já pressupõe um estado em que há uma clara diferenciação entre o sujeito e o objeto. Mas isto não é ainda muito óbvio na criança. E o que ela faz é perder-se, no bom sentido, nas coisas. E nem sequer é muito claro se é ela que decide fazer alguma coisa ou se é sei lá, um brinquedo que, pela sua presença, já está a sugerir, que já está-lhe a dizer, entre aspas, para ela fazer alguma coisa, né? E depois ela vem atrás, enfim, parece que foi conduzida desde fora. Mas, claro, aos poucos ela vai começar a perceber, ou perceber-se a si mesma como algo que tem um certo poder de decisão e de direcionar a ação. E isso distingue-se das coisas que estão basicamente oferecidas. Enfim, isto pode parecer uma coisa muito básica ou primária da vida humana, mas entender estas coisas é que nos pode depois dar certos insights filosóficos ou mesmo de criação
artística, que não são possíveis quando a pessoa já está numa espécie de pedestal, como, né, um sujeito isolado. Né? E, de facto, nós aqui também precisamos, para reconhecer nesta experiência, ao reconhecer estas experiências infantis, precisamos de voltar, pelo menos um pouco, aqui a este estado de indiferenciação entre nós e os objetos. Né? Claro, a nossa consciência é como que duplicada, não é? Uma parte percebe que o que é que está a acontecer, uma outra parte. Né? Então, temos aqui algo que vai além da gratidão, que é a criação, descoberta ou criação do eu, ou de uma identidade, que é uma espécie de poder de decisão perante uma realidade que se oferece a ele. Sim, e claro, não vamos estar aqui a observar isto, ou a analisar isto com detalhe, mas isso é algo que acontece, nós podemos ver isso por alguns indícios, embora os adultos em geral não dão por isso. Né? Quando alguém pergunta, o que é que está a criança a fazer? Né? Nós vamos dizer, está a brincar, está a comer, está, sei lá, a fazer alguma coisa. Mas, enfim, ninguém vai dizer, ela está a descobrir-se como um eu. Né? Isso até seria um pouco estranho de se dizer. Mas, efetivamente, é isso que está a acontecer, pelo menos até ali uma certa idade. E então, que indícios são esses? Bem, os pais sabem que as crianças muitas vezes vêm com desenhos. Né? Olha este desenho. E às vezes eles têm fixações, né? Querem desenhar ao gato, ou sei lá, arco-íris, seja lá o que for. Então fazem uma construção de Lego e vêm mostrar. Né? Porquê? Porque aquilo é algo extraordinário para elas. Aquilo está ali todas as faculdades dela, a descoberta do mundo, a descoberta delas mesmas, está ali envolvida. Né? E também vemos isso quando acontece algum acidente com um brinquedo, não é? Que fica destruído ou perdido, ou uma construção que se desfaz. Ela fica, às vezes, vem a chorar, enfim. E a avaliação do adulto coitado, é frágil, precisa de reforços positivos, enfim. Ou então, quando ela fica muito contente, ou enfim, não, ela entusiasma-se com pouco. Né? E assim a gente tem mais tempo livre. Bem, mas isto não diz nada da experiência real da criança. Isto é só como nós reagimos à experiência. Para uma criança, aquilo é dramático quando uma construção de Lego se tenha desfeito. Não é porque ela perdeu muito tempo com aquilo, né? Mas aquilo era um pequeno mundo onde ela estava absorvida e aquilo de repente foi rompido. Né? E este pequeno mundo era importante porque ali ela estava a constituir-se como um eu, né? Como diria Louis Lavelle. Então, isto não é assim uma reação tão desproporcional, né? Porque não é apenas um brinquedo que se perdeu, ou enfim, ou que se desfez, ou qualquer coisa. Claro que é uma reação exagerada, porque ela vai ter muitos objetos ou experiências para constituir-se como pessoa ou como eu. Bem, e não são só as crenças que reagem assim, né? Muita gente que depende de ideologias, de certas crenças, de gurus, enfim. Quando alguma coisa falha, o mundo delas desaba. Então, isto aqui é que sim, é que é uma infantilidade consolidada. Isto já não tem justificativa. Além disso, nas crianças, o mundo delas tem poucos elementos, portanto, tudo tem um peso maior. Para nós, como há muita coisa que nós já conhecemos, já vimos, enfim, parece que nada acrescenta assim grande coisa, né? É tudo mais ou menos irrelevante. Mas era bom tentar, pelo menos, recordar ou identificar nas crianças algumas destas experiências, porque elas de facto são muito ricas. Elas não estão ali naquela avaliação moderna, estão a melhorar a coordenação motora, ou estão a estabelecer ou a estimular as ligações neuronais. São aquelas coisas que dizem assim os sábios modernos, mas que é o sábio que está preso no seu mundinho. Não, parece que não consegue comunicar com outras pessoas. Né? Agora, uma criança em 15 minutos a brincar com
com uma coisa, um pequeno brinquedo, ela está ali, a imaginação dela não para de trabalhar, cria ali montes de imagens. Aquilo de cada uma delas pode ter uma reação emocional, podem dali virem vários pensamentos, e às vezes elas começam a rir assim mas isto é mais importante do que parece. Elas estão ali a brincar com uma coisa e fazem um pequeno sorriso e aquilo tem graça. Mas porquê? Bem, é que sim, é o pensamento que está ali em marcha, e ali elas riem quando a lógica subjacente, digamos que aquela realidade parece que foi trapaceada. Ok. Entramos aqui num outro tema que não estava previsto. Ou talvez tivesse. Sim, Afinal, uma armadilha. Era uma... afinal, chegamos a falar da graça com sentido de engraçado. Assim, há sempre o risco de aparecerem temas inesperados. Nós, enfim, quando analisamos as experiências reais, muitas vezes temos é que os limitar, porque senão não conseguimos comunicar algo inteligível, não é? É muita coisa misturada, e se calhar nós aqui já estamos a falar em muitas coisas, mas mesmo assim acreditem que já é uma limitação que fizemos, e havia muito mais material que talvez a gente façamos outras gravações para complementar, até porque não estamos, enfim, a questão dos conselhos práticos aqui não vamos dar muitos, mas temos previsto fazer isso em outras gravações. Bem, o riso das crianças, para além de ser uma daquelas coisas realmente inspiradoras, não é? Talvez nos possa dizer mais alguma coisa sobre a gratidão. A gratidão, e como fenómeno humano, porque os animais não riem, e isto não é por uma deficiência, como é que se diz, física, porque alguns animais até o som do riso conseguem mais ou menos imitar, não é? Mas eles não riem realmente porque não têm uma profundidade lógica suficiente. Eles são pragmáticos, assim, estritamente, não é? As coisas ou são úteis, ou seja, servem para comer, dá alívio, prazer, ou então são perigosas ou irrelevantes. Portanto, elas têm assim, é como se tivessem um pensamento com umas poucas categorias, que nunca são questionadas, e as coisas aparecem, são encaixadas nelas, e aquilo funciona de uma forma sempre mecânica. Bem, a gente sabe que há sempre quem levante a questão de que as fronteiras entre o ser humano e o animal não são rígidas, mas são fluídas. Claro que isso levanta questões, na verdade, tem a ver com aquilo que o ser humano é em relação ao divino, e normalmente quando se quer abolir as fronteiras, basicamente é uma forma de dizer que não há mundo divino. Nós sabemos isso, mas às vezes há coisas que nos levam a pensar, não é? Em tempos, eu lembro de um vídeo em que, não sei se era na Índia, mas havia um macaco que descia da árvore para puxar a cauda a um tigre. Enfim, um tigre, que é um dos animais mais perigosos que existe. Não sei, que parece que ele estava ali a fazer uma piada, não é? A cauda do tigre é como se fosse uma liana. Mas, enfim, isto é a nossa interpretação do que é que está ali a acontecer, não é? Não temos aqui uma prova de que aquilo é um insight lógico, não é? Mas uma criança, se ela tem um objeto e percebe que a posição natural dele é, por exemplo, ficar de pé, e de repente ele cai, ela ri. Porquê? Porque isto aqui tem um insight sobre a categoria da posição, não é? Quer dizer, a gente pode nunca estudar as categorias aristotélicas, mas elas já estão em nós, e o nosso entendimento intuitivo ou direto delas é que nos permite fazer é que permite fazer sobressair o humor, né? Neste caso aqui, a posição era o câmbio entre dois modos de aplicar a mesma categoria, né? Mas, enfim, nós vemos certas transformações mágicas que as crianças gostam de ver, não é? Um boneco, um personagem qualquer que fica muito forte ou muito grande, né? Então, isto é o quê? Isto é a alteração da categoria da quantidade, né? Às vezes, sei lá,
algum monstro fica muito grande ou muda de cor. Então isto é a alteração da qualidade, da categoria da qualidade. Ah, isto ah, isto só pode ser divertido para nós se o entendimento das categorias não for mecânico. Não é? Porque o animal, se estiver a ver televisão e vê uma coisa destas, ele, das duas, uma, ou não liga, aquilo não quer dizer nada para ele, ou então ele fica assustado porque alguma coisa ali funcionou como um sinal de perigo. Bem, nós também captamos ali sinais de perigo, não é? Só que imediatamente percebemos que é um perigo fingido e daí pode vir o riso, não é? Bem, às vezes não vem o riso. E porquê? Tem a ver com a inteligência que está ali envolvida. Né? Quando uma piada é demasiado óbvia ou previsível, nós dizemos que aquilo, isto é muito idiota, não tem graça. Ou seja, tem a ver com o riso, está intimamente ligado com a inteligência. E o perfil da nossa inteligência de alguma forma também de alguma forma está ligado com aquilo que classificamos como engraçado. Né? Por isso é que não existe a piada universal, todos acham igualmente engraçado, porque as inteligências não são todas iguais. Bem, isto aqui é um pequeno à parte, não é? Quando as pessoas entram em certos grupos e nós vemos que elas começam a rir todos da mesma forma e às vezes quase com os mesmos trejeitos, da mesma forma, bem, elas se calhar não percebem, mas estou a entrar num processo de condicionamento da inteligência. Né? E isto faz parte do fenómeno do imbecil coletivo, de que falava o professor Olavo. Acho que ele nunca escreveu a este respeito, mas por alguns comentários, algumas coisas que ele disse em aulas, mostra que ele certamente que percebeu isto. Né? Bem, há outras formas de explorar o humor, mas muitas vezes já são coisas já pedem um domínio mais elaborado da linguagem, por isso é que escapa um bocado à criança. Mas o humor também diz o quê? Diz que o mundo não é uma coisa para temer, pelo menos não em demasia, mas ou que a realidade não é um caos, mas chega uma ordem. E a própria criança, nas suas brincadeiras, ela experimenta a ordem, enfim, e às vezes parece um caos. E se nós associamos as brincadeiras das crianças a um caos, para já porque elas não seguem os mesmos padrões que nós, de arrumar as coisas, etc. E às vezes destroem as coisas. Então, mas destroem porquê? É porque elas têm o apelo do caos? Não, elas querem ver os limites da ordem. É uma coisa meio estranha, mas não, a gente não podemos entender que elas estão a ser assim umas nihilistas, prematuras. Não é isso. Né? Depois de tudo o que foi dito, podemos definir, ou então pelo menos identificar de forma mais clara o que é gratidão, ou é preciso acrescentar mais alguma coisa? Talvez só falar aqui um pouco mais do elemento da dádiva, né? Quer dizer, variedade, riqueza, ordem, até o humor presente na realidade. Isto não existe por uma necessidade metafísica. Né? É claro, a ciência quer explicar tudo a partir de umas poucas leis, mas, enfim, então, e porquê é que existem essas leis? Porquê é que funcionam assim? Enfim, mas o dado aqui é que as coisas existem, não têm que existir. Não tinham que existir, então é porque existem gratuitamente. Bem, há muitas cosmovisões aí que voltam, de uma forma ou de outra, que sugerem sempre que nada é de graça. Né? E depois as pessoas que, de alguma forma, que às vezes, sempre, mesmo sem perceberem, adotam isso, veem assim um mundo como uma coisa má. Né? Claro que há muita coisa que não é de graça neste mundo, né? E mesmo em termos dos processos naturais, há trocas, há compromissos. Né? Isso é o que já dizia Anaximandro, né? Que as coisas pagam umas às outras em injustiça cometida. Mas é o próprio movimento da natureza, as mutações, as gerações, as corrupções,
falava Aristóteles, tudo isto já é uma enorme dádiva, é um espetáculo para nós, mas é um espetáculo onde também participamos, né? Portanto, não é algo. ah, é algo que as crianças têm noção e como é que sabemos? Pelo fascínio que elas têm, né? É como se elas já quisessem responder àquela pergunta: porque é que existe o ser e não o nada? A pergunta filosófica famosa. Bem, nós podemos tentar dar assim uma resposta filosófica ou então dar uma resposta existencial, que é nos maravilharmos com a riqueza do ser e consentirmos participar dele ou nele de uma forma cada vez mais consciente. Né? Quer dizer, nós, diante da realidade, diante de nós, onde estamos incluídos, podemos dizer que as coisas são boas e que o conjunto é muito bom, né? Como aparece na Bíblia. Claro que isto não exclui os elementos de desordem ou de mal. E podemos aceitar essa bondade, de facto, como um dado de fé, né? Como um dado religioso, ou como uma doutrina filosófica, como no caso de Platão, não é? Em que o bem supremo sustenta tudo mais. Ou podemos, de uma forma mais simples, a recordar as nossas experiências infantis, que já têm como pressuposto precisamente esta bondade do mundo. Então, o que é a gratidão? Mas não é que aquilo que dissemos antes fosse apenas uma pequena introdução, enfim, mas talvez seja, não sei. Mas podemos dizer que a gratidão é a nossa resposta à bondade do mundo. E esta bondade revela-se numa riqueza de formas e numa ordem implícita em tudo. E não são coisas que estão ocultas, não é? Mas também não se revelam logo na totalidade. Quer dizer, as coisas revelam-se na proporção do nosso empenho ou do nosso amor pela realidade e prestam-se quando nós queremos a ser manipuladas e a ser entendidas. Heráclito, conforme a pronúncia que se adopte, disse que a natureza adora esconder-se. Né? Isto, enfim, pode ser visto pela negativa, não é? Como se o mundo fosse uma coisa impenetrável, cheia de perigos escondidos, etc. Mas esta própria ocultação pode ser encarada como se fosse uma pedagogia que nos recompensa apenas quando temos a atitude certa. Bem, e nesse caso aí já nos aproximamos das Sagradas Escrituras, que dizem que a natureza revela a glória e o amor de Deus. Ou seja, as coisas oferecem-se a nós para serem manipuladas e entendidas. E qual é que é a expressão básica da gratidão? É o nosso agir com as coisas e maravilharmos-nos com elas. Então, parece que falta apenas aqui aquilo que nós, em linguagem comum, chamamos de gratidão, que é o agradecimento explícito, não é? Ou podemos chamar aqui a expressão exterior da gratidão. Será que isto é só uma formalidade dispensável ou só uma camada verbal sem importância? Não. Bem, claro, nós ensinamos os filhos a dizer obrigado, não é? Quando recebem um presente, não é? Mas elas também agradecem espontaneamente muitas vezes. Elas têm que ser ensinadas porque elas não dizem obrigado logo quando recebem o presente ou alguma dádiva, mas normalmente elas têm a experiência e depois é que dão o agradecimento. Portanto, as normas de etiqueta aqui estão um bocado desfasadas da experiência da gratidão da criança. Mas nós vemos que as crianças às vezes abraçam os pais e não é porque estão carentes, pelo menos é a minha sensação, às vezes elas abraçam porque é como se fosse um agradecimento pelos pais estarem presentes na vida delas. E agradecem às vezes por coisas que nós nem estamos à espera. Portanto, lá está. A gratidão como fenómeno verbal adulto está desfasada da gratidão infantil.
Ah, e a gratidão infantil? O agradecimento começa logo em primeiro aceitar as coisas boas que aparecem, agir com elas, observá-las, e isso já é uma forma de agradecimento, né? E então, isto vai um pouco de encontro àquilo que disse o Santo Padre Pio de Pietrelcina, né? Isto já num contexto religioso. Agradecer é reconhecer a bondade de Deus nas nossas vidas. Claro, isto tem um alcance espiritual, mas não sei se é possível ter este alcance se nós não conservarmos um pouco desta pureza infantil, quer dizer, se for só uma coisa quase que verbal ou intelectual, parece um pouco difícil de reconhecer a bondade de Deus no mundo e aqui especialmente na nossa vida, né? Quer dizer, a bondade tem que ser experimentada sem reservas. Não podemos estar com aqueles truques de adultos, não é? Nós escondemos das coisas muitas vezes para não nos magoarmos, mas não, temos que ser um pouco às vezes como para termos este agradecimento que fala aqui o Padre Pio. Temos que ser de facto um pouco como crianças e, enfim, lá está, o reino dos céus é para aqueles que se tornarem como criancinhas. Portanto, é tudo por nós. Sim, obrigada a todos. Já é muita coisa, mais do que aquilo que nós tínhamos previsto falar. Não sei se foi muito confuso ou se foi demasiado básico. Nós depois, por algumas reações, nós vamos ficar a saber, né? Portanto, agradeço àqueles que ouvirem e até uma próxima oportunidade.